Shalom, povo de Deus. Pastor Marcelo Sintra para mais um vídeo. Vídeo muito interessante porque quero comentar com respaldo bíblico a notícia que todos estão comentando, que é a construção de uma imagem de escultura para homenagear um líder de uma grande denominação na nossa nação. Fique conosco. Você que é novo aqui no canal, que vai entrar agora para ver o vídeo pela primeira vez, não esqueça de dar o seu like, o seu joinha e de se inscrever no canal para ajudar o nosso canal a ser mais divulgado e ativar o sininho para todas as vezes que houver vídeo novo, você poder receber a notificação, tá certo? Este é o canal TV Rema, um canal de bênção, um canal de alegria. Eu vou ler um versículo bíblico, porque acredito que é necessário, e a Bíblia está aqui. Deixa eu pegar ela, para nós lermos aqui um versículo bíblico da palavra de Deus. É para estar mais à mão, mas está aqui, né? O canal é bem real, tá certo? Êxodo, todo mundo conhece, o segundo livro da Bíblia, o capítulo de número 20, é onde nós vamos ler com todos vocês que acompanham o nosso canal, Pastor Marcelo Sintra, sempre com explicações bíblicas dos assuntos. Versículo de número 2, versículo de número 4 apenas. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas que estão debaixo da terra. Então, uma ordem clara, um mandamento explícito de não se construir imagem de escultura. E dentro deste texto que eu acabei de ler, quero comentar este assunto. Foi feita uma imagem para relembrar, ou como estão dizendo, para homenagear o pastor presidente de um grande ministério no Brasil e também presidente da convenção, né, de uma convenção também no Brasil. Então, mas vamos ver o que a Bíblia nos ensina. Se a Bíblia diz, não farás imagem de escultura, também bustos estão incluídos. Imagem alguma, de forma alguma. É isso que o texto diz. Então, nós entendemos biblicamente que isto é um erro. Também eu acredito que isto não deve ter partido do próprio pastor. Acredito que foi ideia daqueles que nós chamamos de almofadinhas, né? Que nós sabemos que existe no ministério. Mas a família, o próprio pastor não devia ter se deixado levar por isso, porque isso não é bom para a imagem do próprio pastor, que já está encerrando a sua carreira ministerial e não deveria aceitar isso. Parece até Jeroboão ou Jerubaal, que no final da sua vida mandou confeccionar um éfode, pegou um éfode, juntou algumas coisas, confeccionou ali algo para a sua própria adoração e não deu prosseguimento naquilo que Deus tinha para a sua vida. E nós vemos aqui, eu quero deixar aqui meu ponto de vista bíblico sobre o assunto. Primeiro, é o que eu disse, não é bom para a imagem do pastor, não devia ter aceitado. Um homem daquela índole, daquela idade, daquele tempo de ministério, pregando contra a imagem de escultura, aceitar isso não deveria aceitar, porque isto pode gerar um pretexto muito perigoso. Agora não, e os defensores estão dizendo que não é para ser adorado, agora não. Mas nós sabemos que o adversário trabalha a longo prazo. Esse mesmo pastor teve na cidade dele, lá no Ceará, um busto também feito, uma imagem, mas essa não foi feita pela igreja, foi a prefeitura da cidade que decidiu homenageá-lo, os pagãos.
Então ali não tem muito a ver com ele, né? Mas ele esteve lá na inauguração da imagem, tirou foto do lado da imagem. Mas ele mesmo disse, eu ouvi com os meus ouvidos em uma reunião de obreiros, que certa vez encontraram uma senhora ali acendendo uma vela para aquela imagem, e alguém perguntou, mas por que você está acendendo vela para essa imagem? Ela disse, porque eu fiz uma promessa com esse santo e ele me atendeu. Disse, quem é esse santo? Ela disse, eu não sei quem é esse santo, mas ele me atendeu e eu vim pagar a promessa. Esse próprio pastor disse isso em uma reunião de obreiro, foi motivo de muitas risadas. Então você veja que o precedente não é bom. Quem conhece a Bíblia sabe que isto começa assim. Assim começou a idolatria na Igreja Católica. Foram feitas imagens apenas para homenagear os santos. Segundo os idealizadores, era para ter um ponto de referência entre a igreja e aqueles santos, os mártires, os que deram a vida pelo Evangelho. Veja o que acontece hoje. Veja as procissões, as velas acesas para as imagens, ao incenso, a bênção das imagens, a veneração às imagens. Mas não começou assim. Então, isso gera um precedente. Daqui a pouco, escute o que eu estou dizendo, vários pastores presidentes da mesma denominação começarão a fazer suas imagens também nos seus campos. Escute o que eu estou dizendo, porque gera precedente, partindo do líder, que eles se inspiram. Eu digo isso porque já ouvi de um pastor presidente, da boca de um pastor presidente, quando o assunto era colocar os filhos em seu lugar na liderança da igreja, e eu vi o pastor presidente dizer, olha, se o pastor presidente lá colocou os filhos dele, por que eu não posso colocar os meus aqui? Vou colocar do jeito que o pastor presidente colocou lá em São Paulo e nas cidades vizinhas os seus filhos. Então, gera esse precedente. Daqui a pouco, as igrejas estarão cheias de imagens dos seus líderes. Escute o que eu estou dizendo. Então, isso é um precedente perigoso. Outra coisa que chama a atenção é a conivência dos teólogos e apologistas do ministério, que se fosse feita por outro líder de outro ministério, eles já estavam se manifestando, já estavam veementemente condenando, como qualquer prática que é feita por líderes de outros ministérios é condenada por eles. Mas os teólogos, os consultores teológicos estão quietos, não falam nada. E já tem alguns se manifestando, e principalmente alguns leigos dos campos, defendendo, dizendo que não passa de uma homenagem e que não tem nada de errado. Meu povo perece porque falta conhecimento, diz a Bíblia Sagrada. É a falta de conhecimento bíblico que gera algo desta forma. E a conivência, estão calados, ninguém fala nada. Mas estou aqui para dizer, isto é antibíblico. Deus não aprova isto, seja feito por líder de qualquer ministério. Deus não aprova. Não farás para ti imagem de escultura, nem do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas que estão debaixo da terra. Deus não aprova, nem para homenagear, nem para lembrar, nem para honrar. E não venha com essa conversa que, se fosse assim, as fotos não eram permitidas. Uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. A confecção de uma imagem de escultura não tem nada a ver com uma fotografia tirada para aquilo que deve ser feito com as fotografias. Tá certo? Espero que Deus abençoe a todos. Espero que o Senhor Deus traga um avivamento no meio da nossa igreja, para que nós possamos olhar unicamente para Cristo, aquele que deve ser adorado e nunca foi visto. A Bíblia diz, Deus nunca foi visto. Então o Deus que nós servimos é um Deus invisível, real, que habita na luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. Em Cristo, Deus se fez conhecer. Nós conhecemos a Cristo, mas nem do Senhor Jesus Cristo temos autorização para fazer imagem. Deus abençoe, Deus nos guarde, Deus nos ampare.